Tempo pascal, segunda semana, quarta-feira. Tema 57. Amor com atos. Pontos a meditar. 1. O Senhor amou-nos primeiro. Amor com amor se paga. Santidade nas tarefas de cada dia. 2. Amor efetivo. A vontade de Deus. 3. Amor e sentimento. Abandono em Deus. Cumprimento dos deveres próprios. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tanto amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Com estas palavras, o Evangelho da Missa mostra como a paixão e morte de Jesus Cristo é a suprema manifestação do amor de Deus pelos homens. Foi Deus quem tomou iniciativa no amor, entregando-nos àquele que mais ama, aquele que é objeto das suas complacências, seu próprio Filho. A nossa fé é uma revelação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus por nós. Deus é amor, quer dizer, o amor que se difunde e se dá com prodigalidade. E tudo se resume nesta grande verdade que tudo explica e tudo ilumina. É necessário olhar a história de Jesus sob essa luz. Ele me amou, escreve São Paulo, e cada um de nós pode e deve repetir a si próprio. Ele me amou e se entregou por mim. O amor de Deus por nós culmina no sacrifício do Calvário. Deus deteve o braço de Abraão quando estava prestes a sacrificar o seu filho único, mas não deteve o braço dos que pregaram seu filho unigênito na cruz. Por isso, São Paulo exclama, cheio de esperança: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? A entrega de Cristo constitui um apelo urgente para que correspondamos a esse amor. O amor, com amor se paga. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Por isso, o coração do homem foi feito para amar. E quanto mais ama, mais se identifica com Deus. A santificação pessoal não tem, pois, por certo, a luta contra o pecado, mas o amor a Cristo, que se nos mostra profundamente humano, conhecedor de tudo o que é nosso. O amor de Deus pelos homens e dos homens por Deus é um amor de mútua amizade. E uma das características próprias da amizade é o trato. Para amar o Senhor, é necessário conhecê-lo, conversar com ele. Conhecemo-lo quando meditamos a sua vida nos Evangelhos. Conversamos com ele quando oramos. A consideração da Santíssima Humanidade do Senhor alimenta continuamente o nosso amor a Deus e é um ensinamento vivo sobre o modo de santificarmos os nossos dias. Na sua vida oculta em Nazaré, Jesus Cristo quis assumir aquilo que há de mais corriqueiro na existência humana, a vida cotidiana de um trabalhador manual que sustenta uma família. E assim, vemo-lo durante quase toda a sua vida trabalhando dia após dia, mantendo em bom estado os instrumentos da pequena oficina, atendendo com simplicidade e cordialidade os vizinhos que vinham encomendar-lhe uma mesa ou uma viga para a nova casa, cuidando com carinho de sua mãe. Assim, cumpriu a vontade de seu Pai Deus nesses anos da sua existência. Contemplando a sua vida, aprendemos a santificar a nossa. O trabalho,
a família, as amizades. Tudo que é verdadeiramente humano pode ser santo, pode ser veículo do nosso amor a Deus, porque o Senhor, ao assumi-lo, o santificou. Dois, saber que Deus nos ama com um amor infinito é a boa nova que alegra e dá sentido à nossa existência. Nós também podemos afirmar que conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E perante esse amor, sentimos-nos incapazes de exprimir o que também o nosso coração não consegue abarcar. Saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. Tudo o que o Senhor fez e faz por nós é um esbanjamento de atenções e graças. A sua encarnação, a sua paixão e morte na cruz, que pudemos contemplar nos dias passados, o perdão constante das nossas faltas, a sua presença contínua no sacrário, os auxílios que nos envia diariamente, considerando o que fez e faz pelos homens, nunca nos deve parecer suficiente a nossa correspondência a tanto amor. A maior prova de correspondência é a fidelidade, a lealdade, a adesão incondicional à vontade de Deus. É o que Jesus nos ensina quando nos dá a conhecer os seus desejos infinitos de fazer a vontade do Pai e nos diz que o seu alimento é cumprir a vontade daquele que o enviou. Eu guardei os mandamentos de meu Pai, diz o Senhor, e permaneço no seu amor. A vontade de Deus reside, antes de mais nada, no cumprimento fiel dos mandamentos e demais preceitos que a Igreja nos propõe. É neles que descobrimos o que Deus quer para nós, e é no seu cumprimento, realizado com nobreza humana e na presença de Deus, que encontramos o amor a Deus, a santidade. O amor a Deus não consiste em sentimentos sensíveis, ainda que o Senhor os possa dar para nos ajudar a ser mais generosos. Consiste essencialmente na plena identificação do nosso querer com o de Deus. Por isso, devemos perguntar-nos com frequência: faço neste momento o que devo fazer? Amor, com amor se paga, mas há de ser um amor efetivo que se manifeste em atos concretos, no cumprimento dos nossos deveres para com Deus e para com os outros, ainda que o sentimento esteja ausente e tenhamos que caminhar a contragosto. É evidente que a suma perfeição não consiste em regalos interiores, nem em grandes arrombamentos, escrevia Santa Teresa, mas em termos a nossa vontade tão conforme com a de Deus, que não haja coisa alguma que entendamos que Ele quer e não a queiramos nós com toda a nossa vontade. Três. No serviço a Deus, o cristão deve deixar-se conduzir pela fé, nunca pelos estados de ânimo. Guiar-se pelo sentimento seria o mesmo que entregar o governo da casa ao criado e depor o dono. O mal não está no sentimento, mas na importância que se lhe concede. Há almas para quem as emoções constituem toda a piedade, a tal ponto que se persuadem de tê-la perdido quando o sentimento desaparece. Se essas almas soubessem compreender que esse é justamente o momento de começar a tê-la. O verdadeiro amor, sensível ou não, estende-se a todos os aspectos da nossa existência, numa verdadeira unidade de vida. Leva por Deus em todas as coisas, pois sem Ele se tornariam insípidas. Uma pessoa piedosa, com uma piedade sem beatice, procura cumprir seu dever. A piedade sincera leva ao trabalho, ao cumprimento prazeroso, ainda que custe, do dever de cada dia. Há uma íntima união entre essa realidade sobrenatural interior e as manifestações externas
dos afazeres humanos. O trabalho profissional, as relações humanas de amizade e de convivência, o empenho em promover, lado a lado com os nossos concidadãos, o bem e o progresso da sociedade, são frutos naturais, consequência lógica dessa seiva de Cristo, que é a vida da nossa alma. A falsa piedade não se reflete na vida ordinária do cristão, não se traduz numa melhora da conduta, numa ajuda aos outros. O cumprimento da vontade de Deus nos deveres de cada dia, a maior parte das vezes pequenos, é o caminho mais seguro para o cristão se santificar no meio das realidades terrenas. Podemos cumprir esses deveres de maneiras muito diferentes, com resignação, como quem não tem outra saída senão executá-los, aceitando-os, o que revela uma adesão mais profunda e meditada, mostrando-nos de acordo, querendo o que Deus quer, porque, ainda que não o compreenda nesse momento, o cristão sabe que Deus é nosso Pai e quer o melhor para seus filhos. Ou, com pleno abandono, abraçando sempre a vontade do Senhor, sem lhe estabelecer limites de nenhum gênero. Esta última é a atitude que o Senhor nos pede, que o amemos sem condições, sem ficar à espera de situações mais favoráveis nas coisas correntes de cada dia. E, se Ele assim o quiser, em circunstâncias mais difíceis e extraordinárias. Quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que vier e a não perder a serenidade se as tarefas, apesar de ter exposto todo o teu empenho e utilizado os meios oportunos, não correm a teu gosto, porque terão corrido como convém a Deus que corram. Com as palavras de uma oração que a Igreja nos propõe para depois da missa, digamos ao Senhor: quero o que queres, quero porque o queres, quero como o queres, quero enquanto o quiseres. A Santíssima Virgem, que pronunciou e levou à prática aquele faça-se em mim segundo a tua palavra, ajudar-nos a cumprir em tudo a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.